Meus melhores cumprimentos a todos os que comparecem a mais esta exposição da nossa série Registros sobre Registros, que hoje atinge o seu número 400. É muita aula. Agradeço à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, aos meus confrades e confreiras dessa academia, pelo apoio que dão a estas nossas realizações, bem como agradeço à presidência da Noregg do Paraná, pelo mesmo apoio. Isso faço em nome da presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, e da coordenadora acadêmica da mesma Noregg Paranaense, a professora Mônica Dallavecchia. Bom, nós estamos tratando da segunda parte da averbação das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade no registro de imóveis. Vamos prosseguir com isso para encerrar esse tópico posteriormente, dentro de acho que 2 aulas, versando o tema da averbação do fideicomisso. Bom, conforme vimos na exposição anterior, de número 399, 2 pontos devem, sobretudo, considerar-se quando se cuida de saber quais as situações suscetíveis de clausulação, ou seja, quais negócios jurídicos que podem ser objeto da posição dessas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. O primeiro ponto a destacar é que as vontades pactantes, as vontades contratantes, aqueles que negociam, não podem, em princípio, determinar por si próprios, e desde que com efeito erga omnes, ou seja, com pretendido efeito de real, ou seja, de natureza real, o que é ou não passível de alienação. Se não fosse assim, se as vontades contratantes pudessem, elas próprias, determinar o que pode ou o que não pode ser alienado, haveria uma conspiração contra o conceito mesmo de propriedade e uma barreira também e muito inoportuna à dinâmica das riquezas. As sociedades vivem da circulação das riquezas. O segundo ponto a considerar é que a lei, esta sim, pode admitir que, mediante ato jurídico, clausule-se de indisponibilidade de determinado bem. Hipótese legal em que podem ajustá-lo os contratantes. Por exemplo, o caso mais gráfico com que nós nos defrontamos é o da instituição do bem de família. Mas também podem impô-la os doadores e testadores, ou seja, essas cláusulas podem ser impostas por doadores e testadores. Vejamos, então, por primeiro, o tema da exceção à inadmissibilidade de impor-se a nota de indisponível nos negócios jurídicos onerosos. Comecemos aqui por uma concisa referência à distinção que é importante entre negócios onerosos e negócios gratuitos. E vamos guiar-nos aqui, por brevidade de causa, já que não é o ponto central da nossa exposição, pela segura doutrina de Manuel Domingues de Andrade, um grande jurista português, autor de um livro mais do que recomendável, pode-se dizer de leitura obrigatória para quem frequente quer o direito obrigacional, quer a introdução ao estudo do direito, e que tem seu relevo também para o campo dos direitos reais. O livro se chama Teoria Geral da Relação Jurídica, Manuel Domingues de Andrade. É uma edição da Almedina de Coimbra. O meu exemplar aqui é de 1974, em 2 volumes, em 1974. Bom, o professor Domingues de Andrade disse que um negócio ou contrato oneroso, que também se diz contrato ou negócio correspectivo, aliás, essa expressão correspectiva vem muito a calhar, tratando-se do negócio oneroso. Esse negócio oneroso é aquele em que estão pressupostas prestações de ambas as partes pactuantes, credor e devedor, e se forem mais de um credor e mais de um devedor, igualmente se distribuem essas prestações. Prestações essas que são para mais equivalentes.
tal que a vantagem de uma das prestações deve corresponder a um ponderável benefício da outra. Ou seja, não pode ser algo em que se esconda ou se simule uma gratuidade. Assim, nós temos como exemplos onerosos, de negócios onerosos, em princípio, a compra e venda, o escambo, não é? A permuta, a locação. Mas, de maneira contraposta ao negócio oneroso, o que nós temos é um negócio a título gratuito, em que uma das partes recebe uma vantagem sem que a outra lhe dê alguma contrapartida. Aqui desaparece a correspondência, a equivalência, o equilíbrio das prestações. Então, não há aqui a exigência de que um benefício corresponda a uma ponderável vantagem da outra parte. Aqui uma das partes recebe a vantagem e não há exigência de que a outra lhe dê alguma contrapartida. Caso típico, por exemplo, da doação. Doação é o negócio gratuito mais evidente. Bom, em princípio, como ficou dito, não podem impor-se as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade nos negócios onerosos. E essa vedação é implícita na ordem normativa, ela não é expressa. E por que ela é implícita? Porque ela corresponde exatamente à natureza da propriedade, à natureza da circulação de riquezas exigível para a boa ordem da sociedade civil. Bom, o que se deixa salvo aqui, e eu já mencionei, é a explicitude da admissão dessas cláusulas na hipótese da instituição do bem de família. Aliás, é típico do bem de família isso. Bom, todavia, além disso, há uma hipótese em que pode falar-se numa possibilidade bastante razoável de admitir-se essa clausulação em título oneroso. Trata-se de um dúplice negócio jurídico. Chamemos assim, embora depois eu venha contestar um tanto essa indicação de que se trata de um dúplice negócio jurídico. Esse negócio jurídico duplicado ou dobrado, como eu disse, um dúplice negócio jurídico, envolve uma compra e venda conjugada sucessivamente a uma doação monetária para pagamento do preço. Então há uma doação monetária e se conjuga sucessivamente a essa doação monetária uma compra e venda. Então, por exemplo, um pai de família resolve doar um determinado valor pecuniário para uma filha, desde que, colocando como condição, que ela adquira um determinado imóvel, comprometendo-se a não aliená-lo. Então, há esse trânsito negocial, esse passo negocial. E tal se vê aqui, em rigor lógico, a doação é um antecedente da compra e venda. Nesse nosso caso, a doação antecede a compra e venda. A compra e venda é sucessiva à doação. E é por isso, porque a doação é antecedente à compra e venda, que se admite, por assim dizer, o trânsito da clausulação, que se pode impor no negócio gratuito, a doação, passando em seguida para a compra e venda, ou seja, transita da doação para a compra e venda. Tal que a compra e venda, ela chama perspectiva, ela opera como uma dada condição do negócio de doação que é logicamente anterior. Então, por isso é que se fala muito frequentemente em doação modal. Daí vem algo a considerar, que há nesse quadro uma só aparente exceção em favor da imposição das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade em negócio oneroso. Porque, em rigor, o que atrai a imposição das cláusulas aqui, ou que admite essa imposição, é o negócio gratuito antecedente à compra e venda. Então, por que se fala em dúplice negócio? Bom, aí se fala em dúplice negócio por uma perspectiva meramente formal. Porque haverá 2 ou até mais negócios jurídicos num só título formal. E a esse propósito, eu queria hospedar-me aqui, vem bem a calhar, na doutrina muito bem exposta por Ademar Floranelli,
dessa vez no seu livro Das Cláusulas de Inalienabilidade, Impenhorabilidade e Incomunicabilidade. É esse livro que está aqui, ó, publicado muito recentemente. Eu estive na ocasião do lançamento do livro lá em Coimbra, pela editora Almedina, em conjunto com o CENOR, que é o Centro de Estudos de Notas e Registros da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, o Dr. Ademar Franelli, nessa obra que pode ser considerada uma verdadeira vulgata nessa matéria das cláusulas, trata aqui da hipótese de que, prima facie, em dado negócio de compra e venda, um terceiro intervenha doando ao comprador numerário bastante para a aquisição do imóvel objeto da referida compra e venda. Apondo-se, entretanto, a condição de esse imóvel gravar-se com as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. É disso que nós estamos tratando e aqui está isso reiterado. Então, Furanelli, além de observar que também pode admitir-se uma concomitante instituição de usufruto em prol do doador, refere-se à circunstância de que se fala, nesse caso, em uma doação modal, quer dizer, uma doação de pecúnia, de dinheiro, doação de moeda, com a condição de que se adquira um determinado imóvel, gravado esse imóvel por inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. E essa doação modal, ou por outra perspectiva, como já assim estamos chamando, dúplice contrato, pode ser veiculada, e aqui Ademar Furanelli refere-se a julgados do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Eu tive acesso a esses julgados, eles são muito persuasórios, efetivamente. Esse dúplice contrato ou doação modal pode veicular-se por um único título formal, quer dizer, por uma única escritura pública. E eles tratam o seguinte, eu vou ler aqui o que diz Ademar Furanelli, resumindo o entendimento do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Diz ele, o título, de acordo com o que entende o Conselho, instrumenta negócio jurídico de doação de dinheiro para aquisição de imóveis. Já vimos isso. Com imposição de cláusulas restritivas incidentes sobre imóvel compatível com o sistema jurídico pátrio, espelhando a real vontade dos contratantes, inexistindo vedação expressa na legislação que impeça a realização desses ajustes e o consequente acesso ao registro imobiliário. Exatamente, não há na lei nenhum impedimento expresso acerca do assunto e penso que não há também implícito. Atende, prossegue Ademar Furanelli, ao interesse do usuário que, ao adotar-se solução já admitida pela jurisprudência pretoriana, deixa de arcar com gastos desnecessários, se obrigado fosse a praticar dois atos, da aquisição do bem, pelo doador numerário, e uma subsequente doação. E ele diz aqui, rigorismo formal extremado e desnecessário. Com amparo, como eu disse, na jurisprudência, nos julgados do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. De fato, tem razão. Vai exigir-se, então, a prática de dois atos separados, em duas escrituras separadas, com um aumento de esforços, provavelmente de custos, e igualmente um dispêndio de tempo maior, desesperadamente. Depois, essa observação dos julgados do Conselho, que está de acordo com aquilo que eu aqui também afirmei antecipadamente. A origem da imposição do ônus repousa não na compra e venda pelo donatário com o dinheiro recebido em doação, mas sim na doação, o que legitima as restrições impostas, apesar de não ser o doador o transmitente do bem onerado, com as cláusulas ou mesmo usufruto constituído em favor do doador. É exatamente isso. Acho que o Dr. Ademar teve aqui ele abona naturalmente esse entendimento e de fato ele os aponta muito bem, os resume muito bem. E esses fundamentos são bastante persuasivos. Sobretudo, eu penso aqui o das vantagens econômicas, de esforços, de tempos e de custos monetários, conforme foi apontado pela tradicional justiça administrativa paulista. Sem embargo, eu penso que por justiça não se pode passar ao largo
da razoabilidade teórica de uma tese oposta. Assim é que foi sustentada por Sérgio Giacomino. Aqui se remeteu também ao trabalho do Ademar Coronel. Eu me filio a esse entendimento sustentado pelo Dr. Ademar Coronel, mas não deixo de reconhecer a plausibilidade teórica da tese também bem exposta pelo Dr. Sérgio Giacomino em sentido oposto a esse que adotou o Dr. Ademar Coronel. E com efeito a questão, e nós não vamos nos ocupar aqui por brevidade de causa, pode aportar seu caráter de discussão no tema não só da própria cindibilidade do título formal, ou seja, a escritura pública pode ser cindível, senão que também, e agora de modo reverso, numa controversa não cindibilidade do título material. Por quê? Essa é a questão que me parece adequada. Na medida em que nós consideremos, conforme a perspectiva que eu tenho, a compra e venda como uma condição da doação. E aí nós temos a inscindibilidade do título material. É um só título. É uma doação que tem como condição, se nós quisermos falar em modo, falemos de modo, para atender à expressão doação modal, tem como condição a compra e venda. O que faria então emergir? Uma figura negocial autônoma e complexa, empolgando unitária e conjuntamente tanto a doação quanto a compra e venda. Nós vamos prosseguir nesse nosso assunto da vevação na próxima semana, mas hoje eu queria, ao terminar esta nossa explanação, fazer duas referências breves. Em primeiro lugar, o da minha gratidão com a Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, com a Noreg do Paraná, e com todo o nosso público, a nossa audiência. Chegamos à aula 400ª em matéria de direito registral imobiliário. Isso me parece que é algo ímpar. Acho que nunca houve uma continuidade, uma série tão contínua no meio virtual a respeito de um só assunto. É muita coisa. Se nós considerarmos aí um tempo médio de 25 minutos, às vezes até de meia hora por aula, imaginemos o que isso representa em termos de tempo, uma aula por semana ao largo do tempo. Então eu quero agradecer, sou muito grato à nossa academia e à ARPEN e à Noreg do Estado do Paraná. Também sou grato à ARPEN de Goiás por outras aulas que ali ministro, mas pela continuidade desse apoio que nos concede. Isso faz com que se entenda um pouco que a Academia Paranaense de Direito Notarial constitua hoje um foco atrativo de estudos, formação de comunidade, e agora esse é o segundo ponto que eu queria mencionar, dando um passo maior ao celebrar, graças e muito à professora Mônica Jardim, da Universidade de Coimbra, e à professora Mônica Dalla Vecchia, da nossa academia, graças a elas, conseguimos celebrar um convênio entre a Universidade de Coimbra, entre o CENOR, mais exatamente, o Centro de Estudos Notariais e Registrais, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e a nossa academia, propiciando daqui para frente, espero assim em Deus, muitos frutos para o fortalecimento da comunidade doutrinário registral na área do direito imobiliário brasileiro. Muito obrigado a todos. Nos vemos, se assim Deus permitir, na próxima semana.